Olá, alunos! Quem vos fala é o professor Marcelo Lima. E o assunto da aula de hoje é a artrologia dos membros inferiores, ou seja, estudo das articulações dos membros inferiores. A primeira articulação que iremos falar é a articulação do quadril, também conhecida como articulação coxo-femoral. Essa articulação é formada pelo acetábulo, que está localizado no osso do quadril, e pela cabeça do fêmur, que está localizado, obviamente, no fêmur. Essa articulação é classificada estruturalmente como articulação sinovial e morfologicamente como articulação esferoide. Como toda articulação esferoide do corpo, essa articulação permite os 6 movimentos anatômicos: a flexão, a extensão, a abdução, a adução, a rotação externa e a rotação interna. Por produzir 6 movimentos, obviamente trabalha com 3 eixos e é classificada funcionalmente como articulação triaxial. Nessa visão, podemos ver a parte anterior da articulação coxofemoral ou articulação do quadril. Essa articulação possui ligamentos capsulares bem fortes que reforçam sua cápsula. Na visão anterior, podemos ver o ligamento ilio-femoral, fortalecendo a cápsula, se estendendo do ilho até o fêmur. Mais medialmente, localizamos o ligamento pubo-femoral, que se estende do pubis até o fêmur. Também um ligamento capsular que ajuda a reforçar a cápsula nessa região. Essa região anterior também possui uma grande bolsa ou bursa, que está embaixo do músculo pectíneo e passa pela região chamada de região iliopectínea. E por esse nome acaba se chamando bursa iliopectínea. É uma bursa anterior da articulação do quadril. Sempre bom lembrar que as bursas geralmente estão localizadas entre músculos ou tendões e saliências ósseas. Então, geralmente entre regiões musculares e regiões ósseas. Aqui podemos ver a articulação coxofemoral ou articulação do quadril numa visão posterior. Nessa visão fica bem evidente um ligamento capsular que reforça a cápsula na parte posterior dessa articulação. Esse ligamento se estende do isquio ao fêmur, por isso é chamado de ligamento isquio-femoral. As fibras são fibras que se misturam às fibras da cápsula, mas aqui podemos ver bem definidas essas fibras. Ainda na articulação do quadril, podemos identificar estruturas internas, que são visíveis após a abertura da cápsula articular. Então, após uma incisão da cápsula articular, eu consigo visualizar a cartilagem articular dessa articulação e elementos internos que formam essa articulação, que são estruturas de extrema relevância para essa articulação. O primeiro elemento interno que é de grande relevância é o ligamento redondo da cabeça do fêmur, também chamado de ligamento redondo. Ele nessa figura foi seccionado, então aqui a gente tem a parte distal dele e aqui a gente tem a parte proximal desse ligamento. Na realidade, após realizar o corte, esse ligamento toma um aspecto redondo, por isso o nome de ligamento redondo. Ele é um ligamento que não tem uma função de estabilização articular. Basicamente, a função dele é proteger a artéria da cabeça do fêmur. Então, são fibras de colágeno mais retraídas do que a artéria. Então, obviamente, elas protegem a artéria de uma possível ruptura. Essa artéria é uma das artérias que irriga a cabeça do fêmur. Ligamento redondo, na realidade, é uma denominação que existe para qualquer ligamento que protege a artéria. A gente encontra outros tipos de ligamentos redondos em outras regiões. Também podemos ver um ligamento que se estende até a extremidade da face semilunar, de uma extremidade à outra extremidade da face semilunar. Esse ligamento é chamado de ligamento transverso do acetábulo. Ajuda a manter um pouco mais a estabilidade na região inferior da articulação do quadril. E uma outra estrutura de relevância para manter a estabilidade nessa articulação é o lábio acetabular, também chamado de
rodete. Esse lábio acetabular é uma estrutura fibrocartilaginosa que está fixada no limbo do acetábulo, ou seja, na margem do acetábulo, e faz com que a cavidade acetabular se torne um pouco mais profunda, mantendo maior área de contato entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Uma última estrutura, que na realidade não faz parte diretamente da estrutura da articulação do quadril, é a membrana obturatória. Na realidade, a gente considera como elemento anexo. A membrana obturatória pode ser vista nessa imagem e ela, na realidade, fecha parcialmente o forame obturado. Então, ela não está diretamente ligada à articulação do quadril, por isso consideramos um anexo à articulação do quadril. Chegamos, então, na articulação mais complexa do ponto de vista anatômico do nosso corpo. Essa articulação é chamada de articulação do joelho ou complexo articular do joelho. Por que eu gosto dessa denominação de complexo articular do joelho? Porque, na realidade, o joelho é formado por mais de uma articulação. Temos na articulação do joelho, na realidade, uma articulação patelo-femoral, ou seja, entre a patela e o fêmur, está sendo mostrado aqui, e uma articulação entre o fêmur e a tíbia, chamada de articulação fêmuro-tibial. Alguns autores chamam de articulação tíbio-femoral. Então, cada articulação dessa, na realidade, tem uma classificação separada, apesar de serem envolvidas pela mesma cápsula articular, cada articulação dessa tem uma classificação. A articulação fêmuro-tibial, ou tíbio-femoral, podemos chamar dessas duas formas, é uma articulação quase sempre classificada como gínglimo. É uma sinovial, obviamente, estruturalmente, classificada como gínglimo do ponto de vista morfológico. Como toda gínglimo, ela faz apenas o movimento de flexão e extensão. Sempre bom lembrar que a gínglimo também é conhecida como articulação do tipo dobradiça. Então, igualmente, uma dobradiça de uma porta apenas abre e fecha. Toda articulação gínglimo ou dobradiça faz apenas o movimento de flexão e extensão. Apesar de alguns autores considerarem um pequeno movimento rotacional quando o joelho está fletido a 90 graus. Mas isso é um assunto mais complexo que será discutido em outras ocasiões. Já a articulação patelo-femoral é uma articulação do ponto de vista estrutural sinovial, do ponto de vista morfológico plana e do ponto de vista funcional não axial, porque permite apenas deslizamentos. A patela, na realidade, funciona como uma polia ou uma roldana, facilitando os movimentos que ocorrem no joelho e principalmente melhorando a eficiência do músculo quadríceps. Depois a gente vai ver esse funcionamento no slide adiante. A articulação do joelho ela é considerada mais complexa porque ela tem todos os elementos que uma articulação sinovial pode ter. Consideramos os elementos de uma articulação sinovial os ligamentos extracapsulares, capsulares e intracapsulares. O joelho possui os três tipos. O joelho também possui meniscos, um lateral e um medial, e bursas sinoviais, que iremos falar mais adiante. Como comentamos no slide anterior, a patela se articula com o fêmur, formando uma articulação patelo-femoral, e essa articulação é de extrema relevância na potencialização da ação do quadríceps, músculo que se fixa sobre a própria patela. Durante o movimento de flexão e extensão, a patela desliza sobre o fêmur, obviamente lubrificada pelo líquido sinovial, minimizando o atrito e potencializando a ação dos músculos extensores do joelho, que na sua maioria são formadas pelo quadríceps. Continuando sobre a articulação do joelho, nessa imagem conseguimos ver um joelho fletido numa visão anterior interna, ou seja, nessa imagem foi retirada a patela e foi retirada toda a cápsula articular, permanecendo apenas os ligamentos intracapsulares e os ligamentos extracapsulares. O joelho, após a retirada da cápsula,
permite a visualização bem clara de dois ligamentos intracapsulares, que são o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Possuem esse nome exatamente porque os dois formam um aspecto de um X, cruzando um em relação ao outro. O ligamento cruzado anterior se origina anteriormente na tíbia e se insere lateralmente no côndilo lateral do fêmur. Já o ligamento cruzado posterior se origina posteriormente na tíbia e se insere no côndilo medial do fêmur. Esses ligamentos são de extrema relevância para a estabilidade do joelho. O cruzado anterior tem como principal função impedir o deslocamento anterior da tíbia, impedir uma hiperextensão. E o cruzado posterior tem como principal função impedir o deslocamento posterior da tíbia. Aqui conseguimos ver também os ligamentos colaterais do joelho. São ligamentos considerados extracapsulares, ou seja, estão por fora da cápsula. Esses ligamentos estabilizam lateralmente e medialmente o joelho. O ligamento colateral lateral pode ser chamado de ligamento colateral fibular, porque a fíbula é o osso lateral da perna. E o ligamento colateral medial pode ser chamado também de ligamento colateral tibial. É importante mostrar nessa imagem que o ligamento colateral tibial ou medial está bem aderido à estrutura chamada de menisco. Já o ligamento colateral fibular não tem nenhum tipo de conexão fibrótica ao menisco. Por sinal, é a seguinte estrutura: o menisco lateral e o menisco medial. Os meniscos são estruturas fibrocartilaginosas que ajudam a melhorar a estabilidade do joelho, aumentando a área de contato articular. Essas estruturas são de extrema relevância para a estabilidade do joelho e para minimizar o impacto articular. Nesse slide, podemos ver o joelho posteriormente sem a cápsula articular. Nessa imagem se destaca claramente o ligamento cruzado posterior. É possível visualizar ainda uma parte do ligamento cruzado anterior, somente a parte que se fixa no côndilo lateral. É bem visível nessa imagem um terceiro ligamento intracapsular chamado de ligamento menisco-femoral posterior, que se estende do menisco lateral até o côndilo medial do fêmur. Alguns autores consideram o ligamento menisco-femoral posterior como parte do ligamento cruzado posterior, já que possui a mesma fixação do cruzado posterior. É possível visualizar ainda nessa imagem os dois ligamentos colaterais, o colateral medial ou tibial e o colateral lateral ou fibular. Lembro que esses dois ligamentos são ligamentos extracapsulares. É importante relembrar que o ligamento colateral medial é totalmente fixado no menisco medial. Isso faz com que o menisco medial tenha pouca mobilidade comparado à mobilidade do menisco lateral. Em situações em que o côndilo femoral se movimenta, geralmente o menisco lateral consegue acompanhar claramente o movimento do côndilo lateral, já que o menisco lateral não tem nenhum tipo de fixação. Porém, o menisco medial, por estar muito fixado no ligamento colateral medial, não consegue acompanhar totalmente os movimentos do côndilo medial do fêmur. Isso faz com que a lesão do menisco medial seja 3 vezes mais frequente que a lesão do menisco lateral. Ainda sobre o complexo articular do joelho, temos aqui uma visão posterior do joelho com a cápsula articular, ou seja, a cápsula articular foi mantida e, consequentemente, conseguimos ver os ligamentos capsulares. Todo ligamento capsular reforça a cápsula, ou seja, torna a cápsula mais forte naquela região.
O ligamento que mais se destaca nessa região posterior é o ligamento poplíteo oblíquo. As suas fibras, obviamente, se misturam à cápsula, mas possuem uma definição mais para o aspecto oblíquo. O segundo ligamento posterior e também capsular é o ligamento poplíteo arqueado. Ele forma um arco se estendendo desde a cabeça da fíbula até a região mediana da cápsula articular do joelho. Além dos ligamentos capsulares, poplíteo oblíquo e poplíteo arqueado, é visível algumas bursas nessa região. A bursa que está localizada entre o tendão do bíceps da coxa e a articulação do joelho é chamada de bursa subtendínea do bíceps da coxa, ou simplesmente bursa do bíceps da coxa. Então ela, na realidade, minimiza o atrito entre o tendão do bíceps da coxa e a zona articular do joelho. Uma segunda bursa, também bem visível nessa imagem, é a bursa localizada entre o ligamento colateral fibular e a cápsula do joelho. Essa bursa é chamada de bursa do ligamento colateral lateral. Duas bursas que estão localizadas sob o músculo gastrocnêmio, que obviamente possui duas porções, são as bursas sob o músculo gastrocnêmio. Existe uma bursa sob o músculo gastrocnêmio medial e uma bursa sob o músculo gastrocnêmio lateral. Elas, na realidade, estão localizadas entre o ventre do músculo gastrocnêmio e os côndilos femorais do fêmur. O complexo articular do joelho depende fortemente dos ligamentos que estão localizados nessa região. Após a ruptura de algum ligamento desse complexo, normalmente a articulação se torna extremamente instável. É o que podemos ver nesse vídeo. Nesse slide, podemos ter uma visão superior da articulação do joelho, na realidade com a retirada do fêmur. Então, o que estamos vendo é o platô tibial, onde essa região é a região anterior, essa região é a região posterior, essa região é a lateral e essa região é a medial. Nessa visão superior se destaca com grande clareza a presença dos meniscos, que são estruturas em forma de semilua formadas por fibrocartilagem. Aqui nessa imagem fica bem clara a fixação do menisco medial com o ligamento colateral medial. Então é visível esses feixes fibróticos que ligam o ligamento colateral medial ao menisco medial, tornando ele menos móvel, consequentemente com mais probabilidade de lesão. Aqui também podemos ver a separação do ligamento colateral fibular da cápsula articular do joelho. E entre o ligamento colateral fibular e a cápsula do joelho existe uma bursa, que é a bursa do ligamento colateral fibular. Nessa imagem também se destaca bastante a gordura do joelho, que na realidade tem um objetivo de proteção dessa articulação, visto que é uma articulação de extrema importância e altamente complexa. Nessa imagem ainda é possível visualizar uma parte do ligamento cruzado anterior e uma parte do ligamento cruzado posterior. Essa estrutura avermelhada que está delineada a articulação do joelho é, na realidade, a membrana sinovial da articulação. A curiosidade é que os ligamentos cruzados, que anteriormente citei que são ligamentos intracapsulares, eles estão intracapsulares, ou seja, internamente à cápsula, mas estão externamente à membrana sinovial. Sendo assim, são ligamentos que não são banhados pelo líquido sinovial. Costumamos usar a seguinte expressão: os ligamentos cruzados são intracapsulares, porém extrasinoviais. Ainda sobre o menisco, eu gostaria de ressaltar
um aspecto que raramente é abordado pelos anatomistas, a questão da vascularização do menisco. Não é raro se encontrar em literaturas mais antigas de anatomia que o menisco é uma estrutura não vascularizada, ou seja, uma estrutura avascular. Na realidade, isso não acontece. A porção mais periférica do menisco possui vascularização. Então, nesse desenho esquemático, é mostrada a artéria geniculada, que é a artéria que vai em direção ao joelho, e os seus ramos penetrando na parte periférica do menisco. Então, a realidade é que o menisco tem uma vascularização, mas a vascularização só se dissemina pela porção mais periférica. A porção mais central do menisco realmente é avascular e recebe sua nutrição pelo líquido sinovial. Para que esse assunto não fique duvidoso para muitas pessoas, aqui é um exame de imagem em que foi utilizado um meio de contraste na vascularização e aí a gente consegue ver toda a vascularização do menisco. Então, de fato, é indiscutível que a porção mais periférica do menisco tem a sua vascularização e a porção mais central realmente é avascular. Tanto esse fato é verídico que nas lesões mais periféricas do menisco é possível suturá-lo e não simplesmente retirar uma parte do menisco lesionado. Nas lesões mais centrais do menisco é comum a necessidade da retirada de parte do fragmento lesionado. Isso, na realidade, só é necessário se realmente for uma lesão mais central. Esse procedimento é chamado de meningectomia. No passado, era comum a retirada total do menisco. Hoje em dia se sabe que não existe a necessidade da retirada de todo o menisco. Então, hoje em dia se faz a chamada meningectomia parcial. E antigamente se realizava a meningectomia total. Geralmente esse procedimento é feito através do uso de artroscópico, que são microcâmeras que são introduzidas no joelho com um procedimento minimamente invasivo. Revisão sobre o joelho. Possui dois meniscos, que são estruturas flexíveis formadas de fibrocartilagem, o menisco lateral e o menisco medial. O menisco lateral tem grande mobilidade, acompanhando assim os movimentos do côndilo do fêmur, sendo assim é menos lesionado. Já o medial é imóvel e mais lesionado. Internamente temos o ligamento cruzado anterior, que estabiliza o deslocamento da tíbia anteriormente, e posteriormente temos um ligamento chamado de cruzado posterior, que estabiliza o deslocamento da tíbia posteriormente. Extracapsular, podemos identificar dois ligamentos, o colateral fibular e o colateral tibial. A próxima articulação a ser discutida é a articulação tibiofibular distal. É considerada por muitos autores como o único exemplo de articulação fibrosa do tipo sindesmose. Só para lembrar, as articulações fibrosas, elas são articulações bem fortes que permitem quase nada de movimento. Quase sempre os autores citam que o movimento é ausente nas articulações fibrosas. Então, é o único tipo de sindesmose verdadeira no corpo. Então, podemos dizer que na região distal, a tíbia e a fíbula possuem uma fixação bem firme, bem forte, que é feita por um feixe de tecido fibroso bem denso. Esse feixe de tecido fibroso bem denso possui um reforço ligamentar externo, que é chamado de ligamento tibiofibular anterior, e posteriormente temos um ligamento tibiofibular posterior. Esses ligamentos e essa articulação, de forma geral, é de extrema importância para que você possa manter a fíbula bem firme na tíbia. Isso faz com que a pinça maleolar mantenha o seu tornozelo estável, ou seja, a lesão dessa sindesmose
automaticamente traria um prejuízo na estabilidade muito grande na articulação do tornozelo, sendo uma das lesões mais graves na região do tornozelo. Articulação do tornozelo ou articulação tíbio-talar. Essa articulação é formada entre a face articular distal da tíbia e a tróclea do talos. É sempre bom lembrar a classificação dessa articulação. Ela é considerada, do ponto de vista estrutural, uma articulação sinovial e, do ponto de vista morfológico, uma articulação gínglimo ou articulação dobradiça. A articulação dobradiça ou gínglimo permite apenas dois movimentos, que seria o equivalente ao movimento de flexão e extensão. Nessa articulação especialmente, o movimento não é chamado dessa forma, flexão e extensão. É chamado geralmente de flexão dorsal, equivale à flexão, e flexão plantar, que equivale à extensão. Lembrando que a articulação tibio-talar permite apenas esses dois movimentos. Os demais movimentos do pé são permitidos por outra articulação. Se essa articulação permite apenas dois movimentos, nesse caso, flexão dorsal e flexão plantar, ela é uma articulação apenas monoaxial do ponto de vista funcional. Recapitulando, a articulação tibio-talar é uma articulação sinovial gínglimo monoaxial, que trabalha apenas no eixo látero-lateral, permitindo o movimento de dorsiflexão, movimento em direção ao dorso do pé, e movimento de plantiflexão, movimento em direção à planta do pé. Nessa visão, temos a região medial do tornozelo. Nessa visão medial, se destaca o ligamento deltoide. Esse ligamento deltoide é extremamente forte, raramente lesionado, simplesmente porque ele possui 4 porções muito densas. Uma porção que sai da tíbia e vai para o talos, que é chamada de porção tibio-talar anterior, ou simplesmente ligamento tibio-talar anterior. Uma porção que sai da tíbia e vai para o navicular, chamada de porção tíbio-navicular. Uma terceira porção que sai da tíbia e vai para o calcâneo, chamada de porção tíbio-calcanear. E uma quarta e última porção que sai da tíbia e vai para o talos novamente. Então será chamada de tíbio-talar posterior. Na visão lateral do tornozelo, se destacam 3 ligamentos. Um ligamento que sai do talos e vai para a fíbula, mais anteriormente, que a gente chama de ligamento talofibular anterior. Um ligamento que sai do calcâneo e vai para a fíbula, chamado de ligamento calcâneo-fibular. E um terceiro ligamento que também sai do talos e vai para a fíbula, chamado de ligamento talofibular posterior. Então temos 3 ligamentos importantes. Lateralmente, ligamento talofibular anterior, ligamento calcâneo-fibular e ligamento talofibular posterior. Durante o movimento de inversão do pé, o ligamento que primariamente limita o movimento de inversão é o talofibular anterior. O ligamento que secundariamente limita esse movimento de inversão do pé é o ligamento calcâneo-fibular. E o ligamento que terciariamente limita a inversão do pé é o ligamento talofibular posterior. Consequentemente, geralmente durante a chamada entorse de tornozelo, o primeiro ligamento lesionado é o ligamento talofibular anterior. No slide anterior, citei a existência de uma lesão chamada de entorse. Só para esclarecer o que seria uma entorse, normalmente a entorse é definida pela solicitação mecânica além da amplitude fisiológica de uma articulação. Mais simplesmente definindo, a gente poderia dizer que a entorse é quando uma articulação é forçada além do seu limite fisiológico. Sendo assim, se você tem um limite fisiológico de uma articulação provocado por um ligamento, se a articulação for forçada
além desse limite, é esse ligamento que vai ser lesionado. E é basicamente isso que acontece na entorse do tornozelo. A articulação é forçada além do seu limite, geralmente no movimento de inversão do pé, que é esse deslocamento medial do pé, e por conta disso, os ligamentos laterais podem ser lesionados. Nesse caso, a ilustração mostra a lesão de 3 ligamentos. Aqui, a lesão do talo fibular anterior, aqui, a lesão do calcâneo fibular e aqui, a lesão do talo fibular posterior. Porém, é raro a lesão dos 3 ligamentos ao mesmo tempo. É muito frequente a lesão isolada do talo fibular anterior. Nesse vídeo podemos ver a entorse de tornozelo ocorrendo no pé esquerdo. A articulação foi forçada além do limite e, obviamente, as estruturas ligamentares foram lesionadas. Nessa situação especial, o jogador de tênis teve, além das lesões ligamentares, lesões ósseas, porque o movimento de inversão, quando é forçado muito além do seu limite, lesiona ligamentos e, eventualmente, estruturas ósseas, principalmente estruturas que estabilizam o tornozelo, como os maléolos. Após discutirmos os aspectos da articulação tíbio-talar, essa articulação aqui destacada, agora vamos falar da articulação subtalar. O nome já diz, subtalar embaixo do talos, ou seja, a articulação subtalar está acontecendo entre o calcâneo e o talos. A articulação subtalar é uma articulação sinovial plana, porém é uma plana com nível de mobilidade um pouquinho maior. Os seus elementos são os mesmos elementos da articulação tibio-talar, ou seja, os ligamentos que estabilizam a articulação tibio-talar também estabilizam a articulação subtalar. São eles, medialmente, o ligamento deltoide e lateralmente os 3 ligamentos, talo fibular anterior, talo fibular posterior e calcâneo fibular. Essa articulação permite 2 movimentos, o movimento de inversão do pé, que é o deslocamento do pé internamente, e é um movimento de eversão do pé, que é o deslocamento do pé externamente. Revisão sobre o complexo articular do tornozelo. Formado pela articulação tíbio-talar, a articulação é essa entre a tróclea do talos e a superfície articular distal da tíbia. Temos como ligamento medial o ligamento deltoide, ligamento extremamente forte, e lateralmente o ligamento talofibular anterior, que é tensionado durante a plantiflexão, e o ligamento talofibular posterior, tensionado durante a dorsiflexão. Então a articulação tibio-talar faz apenas plante e dorsiflexão. A articulação subtalar, entre a porção inferior do talos e a porção superior do calcâneo, é uma articulação sinovial plana que realiza os movimentos de eversão do pé e inversão. Eversão e inversão. Eversão e inversão do pé. Medialmente, como falamos, o ligamento deltoide se destaca com um ligamento muito forte, que possui 4 porções: a tibio-talar anterior, a tibio-navicular, a tibio-calcanear e a tibio-talar posterior. 1, 2, 3, 4 porções. Lateralmente, além dos 2 talofibulares, temos também o calcâneo fibular, extremamente relevante na estabilização lateral do tornozelo. Articulações intertársicas. Como o próprio nome diz, as articulações intertársicas acontecem entre os ossos do tarso. Todas essas articulações intertársicas, como por exemplo a articulação entre o talos e o navicular, a articulação entre o calcâneo e o cuboide e assim sucessivamente,
Todas essas articulações são articulações sinoviais planas. Sendo assim, possuem líquido sinovial, cartilagem articular, ligamentos e os demais elementos que toda sinovial possui. De certa forma, os seus ligamentos são chamados genericamente de ligamentos intertársicos. Então, todo ligamento que está sinalizado com a seta aqui é chamado de ligamento intertársico, porque está unindo os ossos do tarso. Articulação metatarso-falangiana. Como o próprio nome diz, acontece entre os metatarsos e a falange proximal, especificamente entre a cabeça do metatarso e a base da falange proximal. Essas articulações são articulações sinoviais, do ponto de vista estrutural, e elipsoideas, do ponto de vista morfológico. Como toda articulação elipsoide, ela permite o movimento de flexão, extensão, abdução e adução. Então, produz 4 movimentos, consequentemente trabalha em torno de 2 eixos, sendo classificada também funcionalmente como articulação biaxial, ou seja, 2 eixos, 4 movimentos. Essas articulações possuem alguns ligamentos de relevância. O ligamento que se destaca facilmente na visão lateral e medial são os ligamentos colaterais, laterais e mediais. Esses ligamentos colaterais estabilizam a articulação lateralmente e medialmente. Se destaca também os ligamentos que unem as articulações metatarso-falangianas, ou seja, une a articulação metatarso-falangiana do primeiro com o segundo dedo, do segundo com o terceiro e assim sucessivamente. Esses ligamentos são chamados de ligamentos metatársicos transversos, onde a seta está sinalizando. Na realidade, temos 1, 2, 3, 4 ligamentos metatársicos transversos. São ligamentos que limitam a mobilidade de abdução dessa articulação. E para encerrarmos, chegamos na articulação interfalangiana. A articulação interfalangiana é uma articulação do tipo sinovial, gínglimo ou dobradiça. Temos 2 articulações interfalangianas. A articulação interfalangiana proximal, entre a cabeça da falange proximal e a base da falange média, e a articulação interfalangiana distal, entre a cabeça da falange média e a base da falange distal. Essas articulações são articulações que permitem apenas o movimento de flexão e extensão, por isso são consideradas articulações dobradiças ou gínglimos, e tem como elemento aqui de maior relevância os ligamentos colaterais. Medialmente encontramos os ligamentos colaterais mediais e lateralmente os ligamentos colaterais laterais. Esses ligamentos estabilizam lateralmente e medialmente a articulação interfalangiana.